Oi, aqui é a Débora do blog Foco no Mundo E eu sou a Alissa, do Alissa Prado Blog. e esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens. E o nosso tema de hoje é de algo que eu realmente espero que ninguém faça nas suas viagens, apesar de que, claro, não é bem a gente que controla, mas hoje a gente vai falar de ficar doente em viagens. E eu sei que a gente prefere, nem vamos pensar nisso, não vai acontecer. Mas acreditem, é muito melhor estar preparado para esse momento, caso ele aconteça, do que simplesmente não pensar nele e aí chegar na hora e você ficar desesperado e não saber o que fazer. E caso você esteja aí pensando, não, mas a chance disso acontecer é muito pequena, eu já aviso que a gente tem aqui 6 histórias para contar de vezes que a gente pode falar de quando a gente ficou doente ou aconteceu alguma emergência, e isso foi só algumas que a gente conseguiu pensar, porque ainda teria bem mais para encher aqui esse episódio. Então a gente vai começar, a gente vai contar cada uma algumas histórias e dessa vez, assim que a gente contar a história, a gente já vai dar a nossa principal dica sobre o assunto para ficar bem claro o que fazer caso você fique doente ou aconteça algum acidente em uma viagem. E agora que eu já falei todo esse texto, vamos começar com a Dé. Dé, conta aí sua primeira história aí de ficar doente em viagem. Então, vou começar já com uma história bem constrangedora, tá? Me expondo aqui, né? Que beleza. Mas o dia não, a viagem inteira que eu fiquei de piriri na Grécia. Porque assim, né? Pobre não pode ser feliz. Custa conseguir ir pra Grécia, aí vai pra Grécia, a viagem dos sonhos, e claro que ficou a viagem inteira de piriri. Tá, pra não ser injusta, não foi a viagem inteira. Eu passei acho que uns 10 dias na Grécia. Desses 10 dias, 5 dias em Santorini. E lá, todo lugar tinha iogurte grego, que não tinha tão, não era tão comum nas outras cidades, né? Mas lá em Santorini, no hostel onde a gente ficou, tinha iogurte grego, em todos os restaurantes tinha, e era com mel, com frutas, e eu fiquei apaixonada, e eu nem gosto tanto de iogurte assim, mas eu fiquei apaixonada, e eu comecei a tomar, tipo, 2 vezes por dia, e era um negócio enorme, assim, tipo, era muito grande. E aí comecei a tomar e só que assim, eu tô já dando um spoiler porque esse foi o motivo que me deixou com diarreia, mas eu só fui descobrir isso anos depois. Eu cheguei lá e logo assim, tipo, no segundo dia eu comecei a passar muito mal e fiquei com diarreia e toda hora eu tinha que ir no banheiro e a gente ainda tava num hostel, que o nosso quarto era tipo uma tenda assim, de plástico, um lugar mais barato que a gente achou e obviamente não tinha banheiro, o banheiro ficava um pouquinho longe ainda, então toda hora eu tinha que correr pro banheiro, a gente ia pra praia, eu passava o maior aperto, e aí eu passando mal, né, a única coisa que eu conseguia comer, adivinha o que que era? O bendito do iogurte grego. E aí eu passava mal e tomava mais iogurte, passava mais mal e tomava mais iogurte, e nunca passou pela minha cabeça que podia ser isso que estava me deixando mal. Eu só fui descobrir isso alguns anos depois, quando começou a se falar mais de intolerância à lactose, etc. Apesar de eu não ter intolerância à lactose, mas é uma coisa assim muito pesada, muito gorduroso o iogurte lá. E eu tava exagerando muito, né? Eu tava tomando muito iogurte, sei lá, quase 1 litro de iogurte por dia. Então comecei a passar mal por causa disso. E foi assim, não estragou a minha viagem, eu consegui aproveitar ainda, mas podia ter sido bem melhor, bem mais de boas, né, se eu não tivesse passado por isso. E o que eu aprendi nesse rolê todo? Que a gente tem que tomar muito cuidado com comida diferente, né, quando a gente vai viajar. Eu não tenho tanto costume de tomar iogurte, leite, essas coisas, e eu nunca tinha tomado iogurte grego de verdade, que é completamente diferente desses gregos que a gente compra aqui no supermercado. Então eu exagerei muito, isso me fez passar mal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com comida diferente, comida que a gente não tá acostumada quando vai viajar. E é isso, assim, logo que eu fui embora de Santorini, que eu parei de tomar o iogurte, eu melhorei. E ainda assim, né, nem prestei atenção que podia ser isso. Mas enfim, presta muita atenção no que você tá comendo e principalmente não exagera. E também onde você está comendo. É, isso Você é muito vai, por exemplo, importante. Sudeste Asiático, tem um monte daquelas comidas de rua maravilhosa. Meu Deus, vai nas barraquinhas que tem um monte de gente comendo. Não vá naquela abandonada que não tem ninguém, porque existe um motivo para aquelas terem muitas pessoas, né? Porque elas são populares, o pessoal já conhece, então, né, sempre prestar atenção. Sim, e assim, eu fiquei com diarreia, mas tem uma coisa muito mais comum que é a intoxicação alimentar, né? Muita gente viaja e acaba passando muito mal por isso.
E é uma coisa até um pouco mais grave ainda, então tem que tomar muito cuidado mesmo. E agora você, amiga, conta aí uma história sua. Eu vou contar, meu Deus, tem tanta história, mas eu quero contar a primeira vez que eu fiquei doente fora do Brasil. Foi na única vez, né? Eu ia dizer a primeira, mas foi na única vez que eu fui pra Paris. Foi bem no começo das minhas viagens, eu fui com a minha família, foi eu, meus pais e minha irmã. E era uma época que a minha imunidade estava assim muito baixa e o avião estava muito gelado quando a gente foi pra lá, a gente fez São Paulo ou Paris. E aí, beleza, chegamos lá, no primeiro dia foi tranquilo, o segundo dia foi tranquilo, passamos o dia inteiro fora. No terceiro dia, eu não consegui levantar da cama, eu estava passando tão mal. Era uma época que eu tinha muita amidalite. E assim, eu lembro que eu engoli, eu já sabia, né? Porque eu tava tendo o tempo inteiro, eu já sabia que eu tava com amidalite, sabia que eu precisava de antibiótico, eu tava com febre. Amiga, eu lembro que foi um dos piores momentos, porque eu lembro que eu delirei de febre a noite inteira, eu tive cada sonho mais louco. Meu Deus. Então, não foi horrível. E foi assim, terceiro dia de viagem, sabe? Eu tava muito mal. Então, quando meus pais acordaram, eu acordei assim, né? Depois de todos esses sonhos loucos, eu falei assim: não tenho condição, eu tô muito mal. E o que meus pais fizeram, graças a Deus, né? Porque eles tinham pensado em tudo antes da viagem, eles ligaram pro seguro que a gente tinha. Acho que na época ainda era aquele ISE, sabe? Era um bem antigo, acho que nem tem mais agora. Ou ele mudou de nome, não tenho certeza. Mas, enfim, eles ligaram pro seguro e o seguro mandou um médico lá no nosso hotel onde a gente estava. O médico falava inglês e francês, mas o meu pai fala as duas línguas de qualquer jeito, né? Então ele tava lá de boa, eu entendi inglês, né? Mas o médico falava mais francês, assim. Mas meu pai tava lá falando com ele, metade inglês, metade francês. Aí o médico foi lá, me atendeu, passou a receita, falou que era isso mesmo. O triste foi que ele falou pra eu não tomar nada pra parar a dor e eu tava lá morrendo, assim, né, basicamente. Tipo assim, amigo, eu não consigo levantar, tá doendo pra engolir, não posso comer, não posso tomar água. Ele, não, mas é melhor não, só me deu lá o antibiótico. Mas aí eu já tinha experiência em amidalite a cada semana, então eu já tinha lá meus remédios de dor. Mas foi um dos piores momentos, porque como ele não me deu nada, assim, pra dor ou alguma coisa assim, sabe, pro corpo parar de doer um pouco menos e tal, eu não consegui continuar a viagem. Eu simplesmente, meus pais, a gente passou uma semana em Paris, meus pais e minha irmã, eles saíam e tal, né, porque eu não queria que todo mundo perdesse a viagem por minha causa, e eu fiquei no hotel todos os dias depois disso. Não, eu saí um dia pra ir no Louvre só pra ver a Mona Lisa e voltei, porque eu morri pra conseguir chegar até lá, né, porque, meu Deus, até andar dentro do Louvre até chegar lá, meu Deus, sabe? E a gente fez um dia de Disney também, mas tive que ir embora no meio do dia porque eu não tava me aguentando de pé, de tão morta, sabe, de cansada, o corpo doía, garganta, tudo. Então, eu digo até hoje que assim, eu conheci Paris por 2 dias só. Acabou aí, essa foi a viagem, a gente passou uma semana lá, mas só 2 dias foram pra mim. E o resto eu tava lá morta, lendo o mesmo livro, só tinha um livro, então além disso eu tava lendo o mesmo livro várias vezes. Nossa, Meu Deus, que tragédia. Sim, então eu tenho duas dicas pra dar aqui. Uma, leve o seu Kindle com vários livros, se você gosta de ler. E a segunda, obviamente, que é uma que eu acho que a gente vai falar mais vezes aqui durante esse episódio, mas como blogueira de viagem a gente tem que falar isso, porque é realmente muito importante, que é contrate o seguro viagem. Porque realmente, em Paris, eu acho que não teria sido tão caro eu ter sido atendida sem um seguro. Inclusive, quando meu pai foi comprar um antibiótico na farmácia, a mulher pediu desculpas porque era muito caro. Era 2 euros. Nossa, E ela pediu caríssimo. desculpa. Eu pensando assim, né? Quando toma antibiótico que é de marca, no Brasil é mais de 100 reais. Enfim. E daí era uma época que o euro estava 3 reais e não, né? 7, como tá agora. Então, assim. Realmente, o seguro ali, o médico ter ido no hotel só não ter, porque eu não conseguia levantar da cama, sabe? Não tinha condições. Então, isso aí salvou muito. E, obviamente, né? Não posso deixar de falar também. Fora o antibiótico de 2 euros, que foi caríssimo, né? A gente não pagou nada, não teve que pagar pela consulta, não teve que pagar por ele lá, foi tudo, o seguro resolveu tudo certinho. Então, realmente foi uma mão na roda o seguro. Foi muito, muito bom. Então, a minha dica aqui, faça o seguro, leve seu Kindle. E, obviamente, ligue para o seguro para acionar, entendeu? Não vai procurando como resolver, não vai na recepção do hotel e pede um médico, etc. Ligue para o seu seguro ou acione através do app, né? De repente, seguros mais modernos agora têm o seu próprio app para você acionar, um negócio maravilhoso, porque eu odeio falar no telefone. Então, contrate seguro e acione o seguro, porque eu não procure o médico sozinho se você tem um seguro. Isso tem tudo a ver com a minha próxima dica, mas antes eu preciso falar que esse episódio vai ser uma desilusão para aquelas pessoas que falam assim, se for para ser triste, é melhor ser triste em Paris. Mas não. Não é melhor ser triste em Paris, não é. Tá melhor vendo? ser triste em casa, no conforto da sua cama, de boa com seu Netflix, suas coisas. Melhor ser triste em casa. É isso. E agora minha Em Paris, desculpa rapidinho, amiga. Em Paris você ainda sabe que você tá perdendo dinheiro ficando lá triste, entendeu? No hotel. Então assim, ó, não recomendo. Se for pra ser triste, é melhor ser triste de graça em casa, né?
Exatamente. Mas então, falando em acionar seguro, eu vou dar uma dica agora, que é aquela assim, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque foi justamente uma vez que eu passei muito mal e por falta de conhecimento eu acabei não acionando o seguro e fiquei passando mal à toa e sozinha. Foi quando Meu eu Deus, fui. amiga. Pra que tem um blog de viagem? Não tinha ainda na época, tá? Ah, tá, Então tudo bem. Perdoada, perdoada. não me julguem muito. Mas enfim, foi quando eu fui para a Sérvia fazer um intercâmbio. Antes de ir para a Sérvia, eu fui para a Alemanha, que o Luiz estava morando lá, meu noivo. E aí fiquei lá uns dias com ele e fui para a Sérvia. Só que assim, para economizar dinheiro, o que eu fiz? Fui de ônibus ao invés de avião. A viagem era para durar umas 12 horas, acabou durando 17. E aí, assim, logo que começou, a gente parou lá no McDonald's, aí fui no banheiro e tal. Tem a ver com banheiro de novo, né? Mas dessa vez é xixi. Só me expondo aqui nesse episódio, né? A vergonha. Mas enfim, fui lá, fiz xixi e tal, voltei pro ônibus e aí continuou a viagem por muitas horas e parou de novo quando a gente chegou na imigração para entrar na Sérvia. Só que eu tava num ônibus, assim, que não tinha uma pessoa que falava inglês no ônibus inteiro, era só alemão e sérvio, a maioria era sérvio, e eles não falavam inglês, e só tinha uma menina lá que eu achei que falava inglês, e ela me ajudou com o que precisou lá. Só que aí o ônibus parou na imigração, e eu fiquei com medo de descer pra ir fazer xixi, tipo, medo do ônibus sair e me largar lá pra trás, né? Eu ainda tava sem passaporte, que eles pegaram o passaporte de todo mundo pra passar, enfim. Resumindo, ficamos horas lá e eu não fui no banheiro, sempre aquela coisa assim, tipo, ai, devia ter ido, mas agora já passou meia hora, não vai dar tempo mais. Aí passa mais meia hora, você pensa isso de novo, né? E quando você viu, passou ali 3 horas e você tá ali apertada pra fazer xixi. Mas enfim, em resumo, a viagem durou 17 horas e eu não fui no banheiro nesse tempo. Cheguei lá na Sérvia, assim, quase explodindo. Por sorte, antes de chegar em Belgrado, que era meu destino final, a gente parou numa cidade antes e eu consegui. Já tava quase fazendo xixi na roupa, saí correndo do ônibus, não tava nem aí se vocês não fossem me esperar, eu só precisava ir no banheiro, fui correndo. Mas, caso vocês não saibam, segurar o xixi por muito tempo pode causar infecção urinária e foi o que aconteceu comigo. Cheguei lá com infecção urinária, e é uma coisa horrível, assim, que você fica com vontade de ir no banheiro toda hora e dói, arde, é o ó. E aí, pra isso, né, você precisa tomar antibiótico, e pra tomar antibiótico tem que ir no médico e tal. E eu tava assim, tinha acabado de chegar na Sérvia, meu inglês não era muito bom, sérvio, obviamente, não falo nada. Tava super nervosa ali, sozinha, não tinha ninguém que eu conhecia direito, fiquei apavorada e decidi que eu não ia no médico. E assim, eu tinha seguro, porque eu sempre faço seguro quando eu vou viajar, mas eu nunca tinha usado e não sabia direito como fazer. Eu achava que era tipo plano de saúde mesmo, que você vai lá no médico, vai no hospital, entrega lá sua carteirinha e, enfim, depois resolve. E aí eu fiquei morrendo de medo, né? Tipo, não conhecia nenhum hospital, não ia conseguir conversar direito com o médico, não tinha ninguém pra ir comigo. E fiquei enrolando lá e não ia, pesquisando na internet o que eu podia fazer para melhorar a infecção urinária. Tomava 10 litros de água por dia, comecei a comer tudo que eles falavam que podia ajudar. E obviamente não resolveu, né? Porque eu precisava de um remédio. E eu fiquei assim por dias, assim, foi, sei lá, pelo menos umas 2 semanas passando mal e eu não queria ir no médico de jeito nenhum e eu não fui no médico. E, enfim, fui melhorando aos poucos, mas eu dei muita sorte porque depois, ainda pesquisando, eu fui descobrir que infecção urinária pode até matar, né, se você não tratar Sim, amiga, direito. sobe pro rim e daí você morre. Sim, eu não sabia disso, enfim, né, olha a loucura. E aí, enfim, no fim deu tudo certo, estou viva até hoje, já faz muitos anos isso. Mas o que eu aprendi nessa história é que o seguro é muito prático, né? Então, tipo, não adianta você comprar ali, pagar o seguro e não usar quando você precisa. E assim, foi falta de conhecimento mesmo, sabe? Eu achei que eu ia ter que me virar em outra língua, em sérvio, e eu ia ter que procurar um hospital sozinha, mas não. Você liga para o seguro vai te mandar para um hospital certo, ou então ele vai fazer igual fez com a Ali, né? Vai mandar um médico para ir lá resolver. E aí o médico, dependendo do lugar, o médico pode até falar português e já vai te dar os remédios, enfim. Pode salvar sua vida, inclusive o seguro viagem. Então é isso. Não fica com medo, pesquisa muito também, né? Porque eu comprei o seguro e eu não sabia como usar. Então, tipo, o que adianta você ter ali um seguro e não saber como usar? Então,
quando depois que você comprar, pesquisa muito, conversa com a empresa se precisar, pesquisa, olha nos blogs, vê com quem já usou também, e se precisar, não deixe de usar o seguro, porque realmente, assim, pode fazer toda a diferença na sua vida. Especialmente agora, né, que tem os apps. Então, simplesmente abre o app e diz, tipo, então tá acontecendo isso e isso, tô passando mal, tô não sei o que, tô nesse lugar tal. E aí a pessoa que tá lá no chatzinho de seguro, ela simplesmente, tá bom, pode ir nesse lugar X, sabe? É super prático isso aí, você só precisa ir. O seguro já entrou em contato com o lugar, então eles já estão te esperando, então ele já tá tudo pago, você só precisa ir lá ser atendido, basicamente, e é isso, Sim, e ainda você melhorar. pode falar em português, né? Porque você compra o seguro aqui no Brasil, você vai conversar primeiro com aquela empresa ali e tudo em português, eles vão te orientar tudo. E aí depois talvez você vai ter que se virar em inglês ou em espanhol, enfim, dependendo de onde você estiver, mas pelo menos ali o primeiro contato com o seguro vai ser em português, o que já ajuda demais. E, aproveitando agora, eu lembrei que eu vou deixar nas notas aqui do podcast, no post, né? Cada episódio do nosso podcast tem um post, não tá lá bonitinho. Existe um app que é só para conversas médicas em outras línguas. Então, ele tem lá todos os sintomas, tudo que você pode estar sentindo, coisa que você queira falar. Então, você clica lá, tipo, estou com dor de cabeça. Você clica e diz qual é a língua que você quer que você quer. E daí ele fala como é, estou com dor de cabeça. Entendeu? Você nem precisa você pensar em como descrever os seus sintomas. Tem lá várias opções e você vai dizendo e o app já traduz. Então, caso aconteça no final que você precise lidar em inglês, espanhol, russo, sei lá qual vai ser a língua, tem também os apps para te ajudar. Não só o app de tradução normal, mas tem apps específicos para assuntos médicos, né? Então também vale a pena instalar esse. Mas eu vou deixar, faz um tempo já que eu vi, vou deixar o link na nossa descrição. Hoje não tem nada E que a internet não ajuda a gente a resolver, né? ai, como é que as pessoas viajavam sem internet? Eu não entendo isso. Não sei também. Aquele dia eu usei um mapa de verdade, mas eu vou contar essa história em outro episódio. Mas assim, ó, Não, não é como? Nem possível. sabia pra onde era, onde estava indo, se estava indo pro norte ou pro sul. Sabe? A outra coisa que eu queria falar, que já vai emendar um pouco aqui na próxima história que eu tinha pra contar, já vou começar aqui, que foi uma vez que foi no intercâmbio da Disney, obviamente, né? Bingo, porque não pode passar Oh. nenhum episódio desse podcast sem falar disso. Na verdade, foi antes do intercâmbio que a gente tinha, né, o grupo de Facebook, não sei se na sua época deve ter sido também, né? Tinha o grupo gigante do Facebook, e aí tinha as pessoas que já tinham ido, que ainda estavam no grupo, que iam de novo e tal. E na época que eu fui, não sei como é que é agora, era obrigatório fazer o seguro da própria Disney. Mas o que eu pensei, Infelizmente da ainda própria Disney, é. não, né, da empresa que eles indicavam ali no negócio. Então você era obrigado a comprar esse seguro. Só que o que acontecia? Todo mundo falava que era bom você também fazer um seguro por fora, porque o seguro da Disney, muitas vezes eles te cobravam, tipo, você precisava de algum atendimento, eles acabavam te cobrando, chegava a cobrança depois, ou o atendimento não era bom, não lembro, eu tenho quase certeza que o problema era que você acabava pagando mesmo usando o seguro. Então o que eu fiz? Eu comprei o seguro da Disney, que era obrigatório, mas eu também comprei o seguro por fora, que foi o mesmo que eu já tinha usado em Paris, porque eu já sabia que funcionava, que era bom. E aconteceu, obviamente, que eu tive amidalite também no intercâmbio, mas foi, né, Paris foi tipo em julho, o intercâmbio foi em novembro, então eu ainda estava ali nessa época da minha vida onde a minha garganta não sabia como é que existia. E aí eu precisei ir no médico e em vez de acionar o seguro da Disney, eu acionei o seguro que eu tinha comprado. E daí tá, beleza, eu fui lá pra emergência, 24 horas, sei lá, atendimento que tinha, fui atendida, não paguei nada, voltei pra casa, e era uma clínica que muita gente também ia pelo seguro da Disney. E foi bem tranquilo, realmente não precisei pagar nada, fui atendida pelo seguro, só precisei pagar os antibióticos, e se eu não me engano, eu podia ter pedido reembolso, mas era bem barato, também não pedi. Mas foi tranquilo, foi ótimo, deu tudo certo, melhorei. Porém, além das histórias que eu já ouvi dos meus amigos da Disney que recebiam cobranças assim, indevidas, eu tinha uma amiga que também tinha feito intercâmbio no mesmo ano, que ela tipo, estava ao mesmo tempo que eu estava lá, ou foi no ano seguinte, que ela contratou um seguro e aí ela passou mal, ela ligou pro seguro e o seguro falou pra ela ir no hospital X, mas ela acabou indo no hospital Y porque ela não tinha como chegar no hospital X. E aí de lá ela ligou pro seguro, o seguro falou que ia resolver e tal, só que aconteceu. Na hora ela não pagou nada, mas depois que ela voltou pro Brasil, começaram a chegar várias cobranças do hospital pra ela, porque o seguro que ela tinha contratado se recusou a cobrir porque eles mandaram ela pra outro hospital. E ela acabou indo num diferente. Então, o que eu queria falar com essa história é que, assim, quando a gente escuta as histórias de terror, de cara, o seguro não fez isso, o seguro não fez aquilo, o seguro foi ruim, obviamente, tem seguros realmente que eles não têm eles não funcionam da maneira de que eles cobrem tudo primeiro, e tem muitos seguros que funcionam por reembolso, então você paga primeiro e depois eles te reembolsam, se eles acham, né, que tá correto ali a cobrança e tal.
enquanto tem seguros que você já não paga absolutamente nada, o seguro resolve tudo por você. Quando eu fui na clínica lá na Disney, eu cheguei lá e eles falaram assim, o seguro já ligou, só que a gente já tá esperando a confirmação do pagamento deles. Se você quer ser atendida, eu falei assim, não, eu prefiro esperar o seguro para ter certeza que tá tudo certo, porque eu sabia que o atendimento nos Estados Unidos é uma loucura, né? O preço das coisas de atendimento médico é absurdo. Eu falei, não, prefiro esperar o seguro e tá tudo certo, já tudo acertado e tal. E aí, ser atendida. Aí deu tudo certo, o seguro pagou, aí eu simplesmente fui atendida e fui embora. Enquanto a minha amiga, ela até falou com o seguro, mas acabou que ali teve um desentendimento e aí chegou várias cobranças depois na casa dela, cobranças caras, né, nos Estados Unidos. Então, acho que a minha dica aqui, além de escolher um seguro bom, é escolher um seguro que ele já tenha... Eu acredito muito em seguros que já vão resolver tudo por você antes do seu atendimento. Eu não posso, realmente não recomendo. Já tive outras experiências também, não só de amigos, mas minhas mesmo, da minha família, com seguro de reembolso. Eu não indico seguro de reembolso. Eu realmente indico seguros que já vão pagar tudo, você só tem que ser atendido lá na hora, não pagar nada do seu bolso. E fora que o reembolso, você acaba tendo que ter condições de pagar ali, né? E aí você vai lá para os Estados Unidos, por exemplo, dar uma conta de $10.000 no hospital, você não vai ter um limite ali no seu cartão de $10.000, pelo menos eu não tenho. Então, aí você não vai conseguir pagar, então tem que pensar nisso também. Exatamente o ponto. Porque se você precisa do reembolso, você precisa, né, primeiro conseguir cobrir o que é que você tem que pagar para depois ser reembolsado. E no geral, obviamente, tem destinos que são super baratos, não é tanto problema, mas os Estados Unidos, especialmente, gente, é muito caro. Não tem como você deixar para reembolso nos Estados Unidos. Se você puder, faça um seguro que já vai pagar tudo antes de você ser atendido e você não vai precisar desembolsar nada. E a outra dica, né, dessa minha história, só foram 2 histórias, na verdade, é falar com o seguro, se comunicar bem com ele, ver o que eles estão indicando e seguir o que eles estão indicando. Eu sei que no caso, a minha amiga acho que teve uma nevasca e tal, não conseguiu ir, não sei exatamente. Mas se o seguro está indicando, vai no hospital tal, ou vai ser atendido em tal lugar, é porque lá eles conseguem cobrir todas as despesas, então você já vai estar resolvido. Obviamente, existem vários seguros que realmente você pode ser atendido, aí você paga, e aí mesmo que eles funcionem nesse esquema de eles pagarem para você, se você for ser atendido em um lugar que eles não cobrem, aí você manda para eles para te reembolsarem. Mas eu, assim, das minhas experiências que eu tive, eu realmente recomendo não ir por essa rota. Se você puder seguir exatamente o que o seguro está falando, que eles já pagam tudo muito mais prático, senão vai ter que se preocupar depois que vai acabar sobrando uma coisa para você, ou que eles não vão reembolsar. Porque eu já tive caso aqui na minha família mesmo, que a gente usou o seguro do cartão de crédito, né, que é aquele que reembolsa depois, e eles estavam se recusando a reembolsar, sendo que, na verdade, a gente tinha ligado para eles falaram que era para ir, daí eles reembolsariam, e mesmo assim eles não queriam reembolsar. Demorou, meses e meses e meses. Então, realmente, se possível, já falei 30 vezes, né? Escolha um seguro que paga para você. E, normalmente, esses que a gente contrata aqui no Brasil agora, quando você contrata o seguro assim, que não é do cartão, eles já costumam operar dessa maneira. Pelo menos a maioria dos que eu indico lá no blog, os favoritos ali que eu indico, Travel Ace e Assist Card, é isso. Os 2 têm app e os 2 normalmente cobrem tudo antes para você, então realmente são os meus favoritos. E eu acho que essa é a melhor política para procurar, assim, na hora de você estar procurando um seguro. E mais 2 coisas ainda, assim, né, nessa linha que eu acho muito importante é você ver os valores, né, que o seguro cobre. Porque tem plano aí que cobre, sei lá, $5.000 ou €5.000 e tem plano que vai cobrir $100.000. Então, assim, se você pega o mais barato que cobre $5.000, aí chega lá, sua conta deu $10.000, você vai ter que arcar com todo o resto. E tem uma coisa, em alguns países, por exemplo, alguns países da Europa, você tem que ter no mínimo €30.000 para entrar. Em outros países não tem essa obrigação. Calma aí, tem que ter no mínimo €30.000 de cobertura. Você não precisa entrar com €30.000. Não, o seu seguro tem que cobrir pelo menos €30.000. Tem outros países que não exigem nem seguro, nem um valor mínimo, mas é muito importante pensar nisso justamente, porque às vezes você paga ali R$50 a mais no seguro que vai cobrir 50 mil a mais, se você precisar. E outra coisa é que tem alguns seguros mais baratos que eles cobram franquia, então tipo, você paga ali um valor mais baixo, mas se você precisar usar o seguro, você vai ter que pagar um valor X para ele cobrir ali sua consulta, seu remédio. Então, vale mais a pena também você pagar um pouquinho a mais para usar um seguro que não te cobre franquia, porque acaba compensando mais. Exatamente, porque normalmente a franquia é tipo $80 ou $100. E a diferença de um seguro com franquia e sem franquia costuma ser, sei lá,
R$ 20, R$ 30. Isso. Então, sabe, só aí já compensa se você tiver que acionar, você já vai ter morrido em $100, quando você podia ter pago só R$ 30 a mais e pronto, sabe, não ter que pagar nada. Então, realmente, seguro com franquia, realmente não recomendo. Eu sei que dessa vez te contar uma história, mas a gente falou ali, você falou da Europa e eu queria dizer, Estados Unidos é um país que não exige nenhum tipo de seguro, você pode ir totalmente sem nada. Porém, gente, eu já falei isso 30 vezes, mas quero reforçar. O atendimento médico nos Estados Unidos é louco o valor. É louco. Sim. Eu tenho um post só sobre isso no meu blog e eu fiz várias pesquisas com valores. E até hoje eu uso de exemplo para toda vez que eu vou falar isso. De uma pessoa que pagou $3.000 ela teve que tomar 5 pontos na mão, porque ela estava cortando um abacate e acabou se cortando. Meu Deus. $3.000 pelos 5 pontos na mão. $3.000. Então imagina assim, se você quebrar o braço, amigo, $5.000 da sua cobertura de seguro não vai pagar nem o gesso, entendeu? Não vai pagar nem Então, o seu check-in lá no hospital. exatamente. Então, para os Estados Unidos, você vai reparar, né? Nossos ouvintes vão reparar quando eles estiverem fazendo lá a cotação de seguro. Se você cotar para os Estados Unidos e se você cotar para, tipo, Europa ou Ásia, qualquer outro lugar do mundo, você vai ver que não importa se é a mesma duração de viagem, os Estados Unidos sempre vai ser mais caro. E é porque justamente porque o atendimento lá é tão mais caro que o seguro precisa ser mais caro para conseguir cobrir qualquer atendimento que você pode ter. Então não estranhem e não deixe de comprar o seguro, especialmente nos Estados Unidos, só por causa disso. Porque, meu Deus do céu, $3.000 pelos 5 pontos do abacate. Por um abacate. Não dá. Não dá, sem condições. Comprem o seguro para os Estados Unidos, por favor. Vai, amiga, sua história. Desculpa, né? Já estamos aqui viajando. Não, mas informações muito importantes, todas. Mas agora eu vou contar uma história que não é minha, na verdade, é do Luiz, meu noivo, que ele já é quase um participante desse podcast, que eu falo dele também sempre, né? A gente pode fazer o segundo bingo, o bingo do Luiz. Isso, né? Junto com o da pronto. Disney. Mas é porque, assim, a gente viaja muito juntos, né? Principalmente agora. Quer dizer, agora não, né? Porque agora a gente não tá viajando, mas agora que a gente mora junto, enfim, que a gente já tem nosso dinheiro, a gente viaja bastante, a gente trabalha com isso, então ele sempre vai aparecer por aqui. Mas enfim, ano passado a gente fez uma viagem de quase um mês aqui por Minas, São Paulo e Rio. A ideia inicial era passar pela Estrada Real, mas a gente acabou fazendo uns desvios assim, e foi uma viagem muito legal, a gente passou por várias cidades. E no meio da viagem ele começou a passar mal, assim, do estômago e não estava conseguindo comer direito. A gente achou que não era nada demais, né? Até porque ele nunca tinha tido nada disso. A gente achou que era só assim. A gente estava viajando, comendo muita besteira, então começou a passar mal. Só que ele tem refluxo, né, já há muito tempo. E a gente depois descobriu que suco de laranja é horrível, né? Muito ácido, então é horrível para refluxo. E no café da manhã ele estava tomando suco de laranja todos os dias, o que foi machucando ali o esôfago dele. E aí chegou num ponto que ele estava passando tão mal, mas tão mal, que ele não estava conseguindo comer. E aí ele ficou assim, tipo, mais de 24 horas sem comer nada, assim, só bebendo Gatorade e tal. E aí a gente foi procurar um hospital. A gente chegou em Paraty num dia e na hora fomos procurar o hospital. E por muita sorte tinha um hospital público a 5 minutos da nossa pousada, assim, andando. Então a gente foi lá nesse hospital e era um hospital novinho, assim, super arrumadinho, tava vazio e tudo. Ele foi atendido, medicaram ele, fizeram o exame. Depois de algumas horas a gente voltou lá para pegar o resultado dos exames. E assim, aparentemente não era nada demais, mas ele ia ter que fazer alguns exames depois mais profundos, assim, para investigar melhor. Mas não era nada assim super urgente, então ele fez isso depois que voltou para casa, né? Que ele tinha um plano de saúde dele, o médico que ele já conhecia e tudo. Mas enfim, resumindo, ele estava com esofagite, ele teve que fazer depois endoscopia quando chegou aqui e tal, fazer um tratamento. Mas foi piorando isso por causa da viagem, por causa do suco de laranja que ele estava tomando todo dia. E assim, a gente deu muita sorte, né, de ter o hospital perto, gratuito, arrumadinho, que conseguiu atender ele tudo direitinho. Mas nem sempre a gente dá essa sorte, né? E deu sorte também que não era nada muito urgente, então foi tranquilo ali. Mas se fosse alguma coisa super urgente, se precisasse fazer algum exame que o hospital ali não fizesse, a gente ia ter que pagar do nosso bolso. Se não tivesse esse hospital perto, talvez a gente ia ter que procurar um outro particular, enfim. Podia ter saído bem cara essa brincadeira, né?
E depois disso eu comecei a pesquisar uma coisa assim que eu acho que pouca gente conhece, que é o seguro viagem nacional. Que ele, assim, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar que já usou esse seguro, mas ele é super barato, tem seguro assim de R$ 2 por dia. E é uma ideia muito boa, assim, porque, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, mas ele funciona só em Minas. Então, se eu for para São Paulo, se eu for para qualquer outro estado, o meu plano não vai cobrir. E assim, nem sempre, né, a gente tem hospital bom, público, gratuito e tal. Vale muito a pena fazer esse seguro. Eu comecei a pesquisar melhor depois e ele cobre também consulta, medicamento, um monte de coisa, assim como o seguro internacional. E ele não é muito popular, inclusive não tem tantas empresas que oferecem esse seguro, mas existe e é barato, então é uma dica aí também se você for viajar para outro estado ou para um lugar que seu plano de saúde não cobre, ou até se você não tem plano de saúde, né, vale a pena fazer esse seguro porque às vezes você não tem plano de saúde, mas você conhece já os hospitais perto da sua casa, já tem algum médico de confiança, alguma coisa, mas você vai para outra cidade que você não conhece nada, pode fazer muita diferença ali você ter um seguro para te orientar, para pagar os seus exames, sua consulta que você precisar fazer. E principalmente porque também pode acontecer alguma emergência, né? Então é uma dica aí bem legal. E eu acredito, aqui eu já vou falar de achismo, mas eu acredito que vários lugares aceitem o seguro de viagem nacional. Tanto que o hospital e pronto atendimento que eu ia em Floripa, sempre que eu tinha né, minha amidalite de estimação, eles tinham lá, né, todos os planos que eram aceitos no mural, e eu lembro que eles tinham Travel Ace, eu fiquei, gente, que coisa incrível, tipo, meu Deus do céu, que aleatório, mas na verdade faz muito sentido, né, porque como você falou, nem todo mundo tem plano de saúde, obviamente, e nem deveria ser algo necessário, hashtag defendam o SUS. Sim. Mas, né, se for o caso de precisar de um hospital particular, obviamente nem todo mundo tem plano de saúde, ou o plano de saúde realmente não é de abrangência nacional. Então, sempre bom, qualquer tipo de viagem que você não tem já cobertura médica. Obviamente, o ideal seria ser de graça, mas eu recomendo também, como a Dé tá falando, ter o seguro de viagem, caso você não tenha um plano de saúde de abrangência nacional. Até porque é super baratinho, como ela falou, né? Então, acho que realmente é uma despesa que não vai encarecer tanto a sua viagem, mas que pode fazer uma grande diferença caso aconteça alguma coisa. Então, sim, e recomendo também. E tem aquela história, né, do médico poder ir lá no seu hotel. Às vezes você vai gastar menos pagando o seguro do que você pagaria com um Uber, por exemplo, para ir para um hospital. Então, Exatamente. compensa bastante. Teoricamente, agora é minha história, mas eu não tenho nenhuma. Eu tenho várias histórias de ficar doente em viagem, mas eu não tenho. Todas as lições eu já tinha aprendido nelas, né? No resto, eu só continuei ficando doente pra sempre. A única coisa que mudou a partir daí foi que eu comecei a tomar Centrum pra tentar, né, manter minha imunidade no lugar que eu tô viajando. Olha o Funciona bem. publi aí. É verdade, Centrum me patrocina, porque aqui na Europa também é caríssimo, meu Deus do céu. Nem sei mais a cor desse negócio. Uma outra história, uma última história que também não é minha, é de família, acho que foi a minha irmã. Foi minha irmã ou meu pai que precisou, não sei, um dos dois, porque é sempre essas pessoas. O que aconteceu é que um deles teve um problema, não sei se um deles quebrou o dente, ou se eles começaram a ter muita dor de dente no meio de uma viagem. E uma coisa que a gente não pensa muito também, mas o seguro viagem, muitos deles também incluem a parte dental, então eles também foram atendidos sem ter que pagar nada numa primeira consulta do dentista. Acho que se eles fossem fazer um tratamento maior, eles teriam que ter pago sim, o seguro não ia cobrir. Mas ali para aquele primeiro atendimento também o seguro cobriu, então ótimo. Então o seguro não é só, né, para caso de emergência médica, emergência dental também. Claro, outros casos, porque é um seguro viagem, não é um seguro saúde. O seguro viagem abrange outras coisas de viagem, como, né, sua mala tá perdida, seu voo ser cancelado, esse tipo de coisa. E até coisas Então, jurídicas também, né? Se tiver algum problema, perder documentos, sei lá, se eu for preso em outro país, o na seguro verdade, consegue direito te é ajudar. advogado. Gente, coisa maravilhosa. Essa parte eu sempre ignoro, porque, assim, né, uma coisa é pensar, e pode ser que eu fique doente da minha viagem. Agora, pensar que eu vou ser presa da minha viagem é pouco demais. Eu prefiro ser dessas pessoas que ignoram essa possibilidade também. Bom, mas o importante é que ela existe, né? Você não vai usar, se Deus quiser, mas ela existe. E tem muitas outras coisas também, né? Por exemplo, sei lá, se acontecer alguma coisa, você precisar ficar internado, algum parente seu pode viajar, o seguro cobre, né? A viagem, acomodação, essas coisas para a pessoa te acompanhar. Então é muito mais do que um seguro saúde, né? Um seguro viagem mesmo, que você vai ter uma cobertura completa, assim, para a viagem toda. Exatamente. E eu acho agora, para encerrar,
Bem, a gente já falou da dica do seguro viagem, né? Acho que ela já está, todo mundo que nos acompanha nos nossos blogs, em qualquer outro lugar, já sabe isso, mas a gente já reforçou bastante também, para quem não sabe. Já falamos sobre tomar cuidado, né, com comer coisas muito diferentes muitas vezes, né, amiga? Sim, não exagera, gente, pelo amor de Deus. Mas faltou, eu acho, uma última dica que acabou realmente que a gente não falou. Quer falar qual é a última dica? A última dica, que é muito importante também, é levar sempre uma farmacinha com você quando você for viajar, com os remédios que você já é acostumado a tomar. Assim, é claro que nem toda situação vai resolver. Por exemplo, na infecção urinária, eu precisava de um antibiótico, e antibiótico você precisa de receita, você precisa ir no médico. Mas outros problemas, assim, sei lá, você ficou gripado, você tá com uma dor de cabeça, algum problema, sei lá, uma alergia, alguma coisa que você já tem normalmente, assim, na sua vida, é muito importante levar o remédio justamente para você não precisar comprar um remédio que você não conhece em outro lugar, não precisar passar no médico para pegar uma receita, porque às vezes tem um remédio que é comum aqui que a gente compra sem receita, mas se você precisar comprar ele em outro país, talvez você vai precisar da receita e vai ter que passar no médico. Então, Meu Deus, aqui eu preciso passar no médico para anti-inflamatório. aí, tá vendo? E assim, é uma coisa. Aí não tem muito como fugir, porque você mora e agora, né? Mas às vezes você vai passar, sei lá, 5 dias em um lugar, e aí você vai perder um dia inteiro indo no médico pra tomar um remédio que você já é acostumado a tomar. Claro que tem que tomar muito cuidado, né? Eu não quero incentivar ninguém a se automedicar aqui, vida louca, mas assim, sei lá, um remédio de dor de cabeça é uma coisa comum, assim, que a gente toma, né? Sem precisar de muita orientação. Então, esse tipo de coisa é muito importante sempre ter com você, justamente assim, para você conseguir ali se virar sem correr muito risco, obviamente, mas conseguir se virar sem precisar perder um dia inteiro da sua viagem, sem precisar ficar com medo de acionar o seguro. Então, é bem legal levar essa farmacinha. Eu sei que você acabou de dizer que não é para incentivar ninguém a se automedicar, mas você já fez essa parte, eu vou falar outra parte agora, né? Se você é uma pessoa que é curiosa assim, dos remédios e tal, claro, leve sua farmacinha. Não experimente novos remédios enquanto você está viajando, porque você não sabe a reação que você vai ter. Então, deixa para fazer isso em casa também, tá? Mas, se você gosta de fazer comprinhas durante a sua viagem, tem uns destinos, novamente aqui nos Estados Unidos, né? Que tem uns remédios, gente, muito diferentes, muito interessantes. Você vai na farmácia e tem um corredor basicamente só de Tilenol e paracetamol com tudo que é possível junto. É muito diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, vou confessar que tem várias vezes Tilenol noite, Tilenol dia, Tilenol para isso. Gente, eu acho esse negócio incrível. Então, várias vezes eu faço uma pesquisa de quais são os remédios interessantes para comprar nos Estados Unidos. E daí eu tomo em casa normalmente, ok? Não começo a tomar lá. Mas eu acho muito interessante. Então, também vamos deixar escrito alguns, caso você goste de fazer esse tipo de turismo. Porque tem uns remédios que são muito interessantes, tipo Tilenol noite, que pode te apagar, mas é um pouco mais forte e tal. Mas o que a gente não tem? Ou se a gente tem, por que não é tão, né? Eu acho muito incrível. Então, assim, ó, acho muito interessante. Mas leve sempre a sua farmacinha dos remédios que você já está acostumado. Inclusive, vou deixar 2 aqui que eu acho imprescindíveis, que são: se você toma dipirona é proibida em vários países, porém você pode levar para você mesmo, né, para uso próprio ali. Eu acho, pelo menos, né, sempre levo, ninguém nunca falou nada. E vejo várias pessoas fazendo também. Então, quem gosta de Dorflex para dor de cabeça, para dor muscular, não vai achar lá fora. Então, sempre bom levar sua cartelinha. E remédio para cólica eu também recomendo, né, amiga? Eu também recomendo você levar o seu de sempre. Porque pode ser que não tenha o que você gosta lá fora, e aí você vai basicamente morrer na cama por não sei quantos dias. Só queria dizer... Desculpa, eu tinha que fazer propaganda de remédio, basicamente, né? Mas, gente, eu acho muito incrível o turismo de remédio dos Estados Unidos. Não, eu achei muito diferenciado esse hobby, assim, nunca tinha ouvido Gente, falar. amiga, eu tenho uma comunidade, tipo, todas essas comunidades, cara, olha só a pessoa do Orkut, né? Então, os grupos de Facebook, tipo, os grupos da Disney, grupos de Nova York e tal, e sempre tem esse tópico do que é interessante comprar na farmácia. Não, mas aí é tipo maquiagem. Então, não, eu sei, exatamente. Aí eu sempre achei que as pessoas iam responder maquiagem, né? Aí você vai, eu abri os comentários pra ver o que era, e um monte de gente recomendando uns remédios diferentes, pomada pra assadura, pomada pra quando seu corpo tá doendo. Gente, comprei também uma maravilhosa lá na Target. Muito interessante, amiga, eu nunca tinha pensado nisso também, mas eu olhei as pessoas falando e fiquei... Gente, tô chocadíssima. Que coisa divertida, que coisa diferente. Eu jamais teria pensado sozinha em, nossa, vou lá comprar esses remédios diferentes. Porém, tem muita gente que faz isso, achei interessantíssimo. E várias das pessoas recomendavam os mesmos, sabe? Então era um negócio popular, não era um negócio assim que a pessoa descobriu sem querer. Então eu achei incrível. Então, sei que foi meio exótico essa parte aqui do podcast, mas se você se interessa por esse tipo de coisa, tá aí a dica.
Não, assim, eu amo farmácia, principalmente nos Estados Unidos. Eu sou assim, eu odeio mercado e farmácia na minha vida, mas quando eu viajo para outro país, eu amo ir no mercado, ver comida diferente, ver um monte de coisa diferente e farmácia também, mas eu vou sempre ali ver as maquiagens, ver. No máximo que eu olho, assim, às vezes é uma vitamina C Ai, diferente que é eu isso nunca que eu ia vi dizer, antes. gente. Vitamina também. Vitamina nos Estados Unidos é preço de água. Então, Sim, e se você é vende no pessoa que, tipo, Walmart, compra. inclusive. É, exatamente. Então, se você é pessoa que, tipo, tem que tomar vitamina D, que eu acho que é um negócio caríssimo no Brasil, nos Estados Unidos é preço de banana. É ótimo. Então, se você toma vitamina, compre lá. Porque, olha, não há comparação o preço de vitamina nos Estados Unidos, gente. É um negócio Quando eu fui maravilhoso, realmente. Deixa eu falar aqui do ICP, porque eu ainda não falei hoje, mas quando eu fui pra lá, eu levei aquelas vitaminas C de pastilha que você bota na água, Ai, efervescente e tal. detesto aquilo. Horrível, mas aí eu falei, ah, não, eu fico muito gripada, assim, era inverno, né, vou levar, porque vai que eu não acho lá. Primeira vez que eu fui no Walmart, era tipo na entrada, assim, ó, 50 vitamina C. Tinha de balinha, tinha um monte diferente, e eu não comprei, né, porque eu já tinha comprado a minha horrível, mas além dela ser ruim, não é nada prático, né, você tem que botar ali na água, esperar, tomar. E tinha um monte lá, que era só eu pegar uma balinha e como se eu estivesse comendo, sei lá, uma jujuba, e eu tava tomando vitamina C. Vale a pena, realmente, esse tipo de coisa. Eu gostei que a gente começou esse episódio falando ficar doente em viagem. Agora a gente já terminou com compras no Walmart. Daqui a pouco vai ter um Sempre bom. farmacêutico aqui, um médico, querendo acabar com a nossa raça. Desculpa, Ai, gente. Não se automediquem, viu? Não comprem comprem remédios na seguros. farmácia. Bem, eu acho então que por hoje era isso. Espero que todo mundo tenha. Espero que todo mundo. Espero que você, ouvinte, obrigada. O primeiro, obrigado por ouvir. Espero que você tenha entendido que você precisa de um seguro viagem. Sua viagem, por favor, se for economizar em qualquer coisa, não economize nisso. Não vale a pena. E o que eu falo agora? Perdi. O que você Tô quiser, chocada até agora. pede pra seguir o podcast. Você tá impressionado até agora com os remédios, né? Fica Tô. com as comprinhas de remédio. Ai, difícil, assim. Vou fazer um post de melhores remédios pra comprar nos Estados Unidos. Não pode fazer, viu? Agora eu fiquei curiosa, vou até pesquisar isso. Mas Eu te enfim, mando todo no Facebook. a gente bota também alguns lá que não são proibidões, a gente bota lá no nosso post. Então, se É, você. gente, a gente tá falando só de coisa tipo Tilenol, paracetamol, umas coisas Sim, bem simples, ok? E nada dessas coisas, né? Calma. mas As coisas. enfim, se você quiser mais informações sobre remédio, sobre seguro viagem, sobre nossas histórias, entra lá no site do nosso podcast. A gente deixa sempre o link por aí para vocês. E tem todas Por as aí, né? informações. A gente não sabe aonde ainda, mas tem. E também não deixem de escutar os outros episódios. A gente já liberou 2 episódios aqui, um sobre o intercâmbio na Disney, obviamente, e outro sobre viajar sozinho. E toda semana vai ter um episódio novo. Então já segue a gente aí também, onde você estiver escutando, para você acompanhar todos os nossos episódios. E claro, entrem nos nossos blogs também, Foco no Mundo e Alissa Prado. É isso, gente. Muito obrigada por escutar e até a próxima. Beijos! Tchau! Tchau!